A estrada de terra serpenteava entre as colinas, afastando-se cada vez mais da civilização. O grupo de 4 homens seguia em uma caminhonete desgastada, os faróis cortando a escuridão da noite. Mapas digitais não funcionavam bem naquela região, mas isso não os preocupava. Tinham informações precisas sobre o alvo. É logo depois da próxima curva, disse Marcelo, o líder, apontando para uma trilha quase invisível entre as árvores. Sítio isolado, dono mora sozinho, tem uma caminhonete antiga e, segundo o informante, guarda as economias de uma vida em casa. Não confia em bancos. Os outros 3 homens sorriram. Era o tipo de trabalho que gostavam. Isolado, sem testemunhas, vítima fácil e, com sorte, um bom pagamento. A caminhonete reduziu a velocidade, luzes apagadas, e estacionou a cerca de 200 metros da pequena casa de madeira que se erguia solitária no meio do terreno. Olha só, nem cerca decente tem, comentou Diego, o mais jovem do grupo, enquanto checava a pistola. Vai ser moleza, não subestime, respondeu Marcelo. Mesmo assim, vamos seguir o plano. Júlio e Rogério cercam pelos fundos, eu e Diego pela frente. Assustamos o velho, ele entrega tudo, amarramos ele e saímos limpo. Sem barulho desnecessário. Os 4 homens desceram do veículo e começaram a se aproximar da propriedade. A casa parecia adormecida, apenas uma luz fraca vinda de uma das janelas. A noite estava estranhamente silenciosa, nem mesmo os grilos ou sapos faziam barulho. Parece que até os bichos sabem que hoje não é noite de fazer barulho, brincou Rogério, o mais corpulento do grupo. Enquanto avançavam pelo terreno, não notaram a pequena câmera camuflada entre as folhagens, nem os sensores de movimento estrategicamente posicionados ao longo do caminho. Dentro da casa, sentado em uma poltrona de couro gasto, Miguel observava os monitores que mostravam 4 figuras se aproximando de sua propriedade. Miguel Ferreira, 68 anos, não era apenas um idoso que escolhera a tranquilidade do campo para sua aposentadoria. 30 anos antes, ele liderava uma unidade de elite em missões que jamais apareceriam em relatórios oficiais. 3 condecorações por bravura, especialista em sobrevivência, combate corpo a corpo e, principalmente, em transformar qualquer ambiente em campo de batalha favorável. Ele observou com calma os movimentos dos invasores. Amadores, pensou. Movimentação descoordenada sem verificar pontos de vigilância, confiando apenas no isolamento do local. Miguel respirou fundo. Há 5 anos vivia ali sozinho, desde que perdera a esposa para o câncer. A solidão era sua única companheira, exceto pelas memórias de combate que nunca o abandonaram. Então é hoje, murmurou para si mesmo, levantando-se da poltrona. Do lado de fora, os invasores se separaram conforme o plano. Júlio e Rogério contornaram a casa em direção aos fundos, enquanto Marcelo e Diego se aproximavam da entrada principal. O silêncio era quase palpável. Tem certeza que o velho está em casa? Solvido Diego, notando a quietude do lugar. A caminhonete está ali, não tem como ele sair daqui a pé, respondeu Marcelo, apontando para o veículo estacionado ao lado da casa. Quando estavam a poucos metros da porta, um estalo metálico soou sob os pés de Diego. Ele olhou para baixo, confuso, mas antes que pudesse entender o que acontecia, o chão cedeu sob seus pés e ele desapareceu em um buraco, soltando um grito abafado. Que porra é essa? Exclamou Marcelo, recuando instintivamente. Do outro lado da casa, Rogério e Júlio ouviram o barulho e pararam alarmados. O que foi isso? Swingou Júlio, empunhando a arma com mais força. Não sei, mas não gostei, respondeu Rogério. Vamos continuar. Eles avançaram mais alguns passos quando um ruído suave chamou a atenção de Rogério. Ele olhou para cima a tempo de ver uma rede camuflada descer sobre eles, pesada o suficiente para derrubá-los no chão. Mas que merda é essa? Gritou, tentando se livrar da rede enquanto Júlio lutava ao seu lado. Na frente da casa, Marcelo tentava entender o que havia acontecido com Diego, que gemia de dor no fundo de uma fossa encoberta por uma fina camada de madeira e folhagens. Diego, você tá bem? Component Placement chamou em voz baixa, tentando enxergar no escuro. Acho que quebrei a perna, porra. Zrenia veio a resposta angustiada.
Foi então que todas as luzes externas da propriedade se acenderam de uma vez, banhando o terreno em claridade intensa. Marcelo ficou momentaneamente cego pelo contraste, levantando o braço para proteger os olhos. Uma voz calma e controlada soou por um sistema de alto-falantes. Vocês escolheram a casa errada esta noite. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era a voz de um idoso assustado. Era a voz de alguém que já havia enfrentado situações muito piores do que 4 invasores amadores. Quem tá aí? Zrenia. Apenas o gemido de Diego no buraco, e os grunhidos distantes de Rogério e Júlio tentando se livrar da rede. Marcelo começou a recuar lentamente, a arma ainda apontada para a casa. Algo estava muito errado. O que deveria ser um assalto simples havia se transformado em uma armadilha. Vocês têm 2 opções, continuou a voz nos alto-falantes. Podem largar as armas e esperar a polícia chegar, ou podem continuar jogando o meu jogo. Aviso que ninguém jamais venceu a segunda opção. Marcelo sentiu o suor escorrer por sua testa. Quem diabos era esse velho? Olha, a gente só quer dinheiro, gritou, tentando ganhar controle da situação. Ninguém precisa se machucar. Um riso seco e sem humor ecoou pelos alto-falantes. Interessante você mencionar isso agora, quando seu amigo já está com a perna quebrada e os outros 2 estão presos como animais. Marcelo olhou ao redor, desesperado por uma rota de fuga. Foi quando notou um movimento nas sombras à sua direita. Virou-se rapidamente, apontando a arma, mas não havia nada lá. Última chance, disse a voz. Largue a arma, vai se foder! Gritou Marcelo, disparando 2 tiros na direção da casa. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. As luzes se apagaram subitamente, mergulhando tudo novamente na escuridão. Marcelo sentiu o pânico crescer. Não conseguia ver nada além de manchas luminosas causadas pelo contraste repentino. Você escolheu, disse a voz, agora não mais nos alto-falantes, mas a poucos metros atrás dele. Marcelo girou o corpo, disparando às cegas na direção da voz. Os tiros iluminaram momentaneamente a escuridão, mas não atingiram nada. Antes que pudesse reagir, sentiu um golpe preciso na base de sua nuca, e o mundo escureceu completamente. Quando recobrou a consciência, Marcelo estava sentado em uma cadeira, as mãos amarradas atrás das costas. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto iluminava o que parecia ser um galpão de ferramentas. À sua frente, sentado calmamente em um banquinho de madeira, estava um homem de cabelos grisalhos e postura ereta, observando-o com olhos calmos e analíticos. Bem-vindo de volta, disse Miguel, a mesma voz que Marcelo havia ouvido nos alto-falantes. Quem é você? Perguntou Marcelo, a voz trêmula. Alguém que você deveria ter pesquisado melhor antes de invadir minha propriedade, respondeu Miguel, levantando-se lentamente. Seus amigos já estão sob custódia policial. O rapaz da perna quebrada está a caminho do hospital com 2 policiais de escolta. Marcelo olhou ao redor, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Não se preocupe, continuou Miguel. Não vou machucá-lo. Não é necessário. Como você fez tudo isso? Perguntou Marcelo, ainda tentando entender como um velho solitário havia neutralizado 4 homens armados com tanta facilidade. Miguel sorriu levemente, um sorriso que não alcançava seus olhos. Você já ouviu falar da Operação Cerrado 1993? Component Placement perguntou. Marcelo balançou a cabeça negativamente. Claro que não. Ninguém ouviu. Foi uma das operações mais sigilosas que este país já conduziu. Eu liderei aquela missão e muitas outras. Quando você passa anos transformando selvas em campos de batalha a seu favor, um pequeno sítio como este é, digamos, um passatempo. Marcelo engoliu em seco, finalmente compreendendo a magnitude de seu erro. A polícia chegará em aproximadamente 20 minutos. Disse Miguel, consultando o relógio. Tempo suficiente para você refletir sobre as escolhas que o trouxeram até aqui. Miguel caminhou até a porta do galpão, parando antes de sair. Sabe qual foi seu maior erro? Perguntou, olhando por cima do ombro. Acreditar que isolamento significa vulnerabilidade. Alguns de nós buscamos o isolamento precisamente porque sabemos muito bem como nos defender.
A porta fechou-se suavemente, deixando Marcelo sozinho com seus pensamentos e o som distante de sirenes se aproximando. Na manhã seguinte, o delegado Souza tomava café na varanda com Miguel, observando a propriedade agora tranquila sob o sol da manhã. Quarta tentativa em 2 anos, Miguel, comentou o delegado. Talvez esteja na hora de colocar uma placa. Cuidado, veterano condecorado vive aqui. Miguel sorriu, sorvendo seu café calmamente. E perder a oportunidade de manter minhas habilidades afiadas? Nem pensar. Os dois riram, enquanto ao longe, as viaturas policiais levavam os últimos invasores para longe da propriedade do homem que buscava paz. Mas estava sempre preparado para a guerra.